Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, que tal conversarmos um pouco a respeito da estrutura geológica do Brasil? Tá? Acredito que você conhece já, a partir das aulas que nós tivemos, né, os aspectos gerais sobre a geologia brasileira, né? Quais são as principais estruturas geológicas que ocorrem no nosso país. Vamos fazer uma breve revisão a partir dessa aula. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Estrutura geológica do Brasil. Né? Então, como nós já vimos em aulas anteriores, né, existem no mundo três tipos diferentes de rochas, né, bem como três estruturas também geológicas diferentes. Tá? Os três tipos de rochas são as rochas ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Tá? E as estruturas geológicas são os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Tá ligado nisso, pessoal? Então anote aí, por favor. Existem no mundo três ambientes de formação de rocha, ou três tipos diferentes de rochas, e existem também três diferentes estruturas geológicas. Tá? E aí você anote que as estruturas geológicas que ocorrem no mundo são os embasamentos ou escudos cristalinos, que vale lembrar também que são chamados de crátons ou estruturas cratônicas, dependendo da, da denominação. E nós temos as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Tranquilo? Eu creio que esse seja um conhecimento que você já assimilou. Tá? Especificamente em relação ao território brasileiro, 36% vai ser composto por escudos cristalinos, né? Pré-cambrianos, então, portanto, bastante antigos, né? Pré-cambrianos, pessoal, em torno de 4 e poucos bilhão de anos atrás. Então não é milhões, é 4 bilhões de anos atrás. É o processo, é o período inicial de formação do planeta Terra, do processo inicial de solidificação, digamos assim, do planeta Terra. É nesse período que começam a surgir as primeiras rochas no planeta, lá no período pré-cambriano, há aproximadamente 4 bilhão de anos atrás. E também, né, algumas estruturas que têm idades paleozoica, em torno de 570 a 600 milhões de anos atrás. Tudo tranquilo? Então é importante que você tenha essa noção de tempo geológico, beleza? E 64% do território brasileiro ele é dominado por bacias sedimentares. Então, isso são estatísticas importantes que você deve registrar aí no seu caderno. Então, 36% do território brasileiro é composto por escudos cristalinos e 64% por bacias sedimentares. Né? Então, é importante que você anote essas informações aí no seu caderno, que você inclusive repita isso como se fosse é, como se você estivesse estudando uma tabuada. Né? É importante que você realmente lembre dessas informações. No Brasil, uma informação que eu acredito que você também já esteja bem ciente, é que no Brasil nós no Brasil não existem dobramentos modernos, né? Porque o Brasil está próximo ao centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Então nós estamos próximo ao centro dessa placa tectônica e, portanto, nós não vamos ter os dobramentos modernos, que são estruturas, né, de rochas que ocorrem normalmente nas bordas de placas tectônicas, onde, sobretudo quando acontece o encontro de duas placas tectônicas. Né? E aí, obviamente, que no Brasil a gente não registra esse tipo de estrutura, né? Esse tipo de estrutura, porque o Brasil não está próximo a uma borda. E aí você deve ter imaginado, professor, então ali a Cordilheira dos Andes nós temos os dobramentos modernos. Sim, a Cordilheira dos Andes, né, onde nós temos o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, lá na Cordilheira do Himalaia, que é tão famosa, lá nós também teremos dobramentos modernos. No todo o cinturão orogênico sul do continente europeu, né, ali os Alpes suíços,
e entre outras, os Pirineus, entre outras estruturas, ali nós vamos ter os dobramentos modernos, né? A rocha, ela literalmente fica com o aspecto dobrado, e o que tem de legal, o que tem de interessante é que essas estruturas elas não estão acabadas, né? Elas não se formaram há milhões, bilhões de anos e pararam de se desenvolver. Elas ainda estão em franco desenvolvimento, então elas ainda estão em processo de formação. Isso é bem interessante de ser observado, tá? Nos escudos cristalinos, nós encontramos reservas minerais metálicas e não metálicas. Essa é uma informação também bastante importante, né? Então, eu espero que você esteja ligado quanto a isso. Os escudos cristalinos eles vão ser muito importantes no que se refere a recursos minerais, principalmente porque neles nós vamos encontrar minerais metálicos e também não metálicos, né? Uma estrutura muito rica nesses recursos. Existem dois tipos de afloramentos no Brasil, né, no caso no território brasileiro. 32% do território brasileiro é constituído por formações arqueozoicas, que vão formar o embasamento cristalino, e 4% é composto por formações proterozoicas ricas em minerais estratégicos. Tá? E nós vamos ter dois escudos principais no Brasil, conforme você pode consultar no mapa presente na página 10 do teu material didático. Opa, pessoal, na página 9 do teu material didático, né? Eu até já solicitei várias vezes para vocês copiarem, fazerem aquele mapa. Claro, não precisa fazer todas aquelas subdivisões, mas faz o mapa apresentando as bacias sedimentares e a parte de escudo, que realmente vai te ajudar bastante na assimilação desse conteúdo. Então nós temos duas estruturas, né, dois escudos principais, o das Guianas, lá na porção norte do Brasil, do país, e a do escudo brasileiro, né, pegando principalmente a parte central do país. Tá? Tranquilo até aí? E as bacias sedimentares, elas são importantíssimas, né? São muito importantes, são importantes porque nelas nós encontramos grandes reservas de hidrocarbonetos, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, né? Recursos muito importantes, sobretudo na sociedade atual, né? Na sociedade contemporânea, né? Em que a demanda é muito grande por esses recursos naturais, por esses recursos energéticos, né? E nós temos dois grandes grupos no Brasil, bacias de grande extensão, por exemplo, a bacia amazônica, conforme você pode consultar no seu mapa da página 9 do material didático, do meio norte, do Paraná ou Paranaica, a São Franciscana ou do São Francisco e a do Pantanal Mato Grossense. Então essas são as grandes bacias sedimentares que nós temos. E nós temos bacias de pequena extensão, como a bacia do Recôncavo Tucano, as costeiras e a de compartimento de Planalto, né? Como por exemplo a bacia sedimentar de Curitiba. Curitiba, ela, embora Curitiba esteja numa região de embasamento, de estrutura cristalina, Curitiba é uma bacia sedimentar. É uma bacia sedimentar, inclusive, cenozoica, isto é, se formou num período aí de 65 milhões de anos até o presente, né? Então é uma estrutura sedimentar relativamente recente, né? Curitiba está assentada sobre uma bacia sedimentar. Não esqueça nisso, não esqueça disso, anote isso, porque isso também é uma informação bastante importante. E aqui nós temos, né, a espacialização, um mapa diferente, um pouquinho diferente, sobre as estruturas geológicas brasileiras. Aqui ao norte nós temos o Planalto das Guianas, e nessa porção central aqui nós vamos ter o escudo brasileiro, que, claro, vai ter subdivisões de acordo com as características de cada região e etc., de acordo com as formações geológicas específicas. Nós teremos denominações, como por exemplo aqui nós teremos o escudo do Brasil Central nessa porção, aqui nós teremos o escudo do Tocantins, né? Aqui nós temos do São Francisco, enfim, haverão, né, algumas subdivisões, né? Mas essa, a grosso modo, essa é a estrutura, é a espacialização da estrutura geológica do Brasil. É um mapa parecido com esse, só que eu peço para que você siga lá o mapa da página 9, o teu material didático, capítulo 7, para quem não está ligado ainda, que vai te ajudar bastante. Né? E aí nós temos, né, o escudo brasileiro, nesse caso, o Planalto das Guianas, ambos são áreas de escudos, ambas são áreas de embasamento cristalino, né? De estruturas cristalinas, e aí o que está em branco, que essa porção é clara, são as bacias sedimentares. Né? Então aqui bem nessa região aqui nós temos a bacia sedimentar do Paraná, a bacia amazônica, a bacia do Parnaíba.
Tranquilo, pessoal? Eu creio que deu para fazer aí um remembro, relembrar, né, as estruturas geológicas brasileiras e que você realmente assimile esse objeto de estudo. Beleza? Não deixe de fazer o mapa. Eu peço encarecidamente para que você faça o mapa, né, que isso vai te ajudar bastante. Peço também para que você anote esses dados, por exemplo, quantos por cento do território brasileiro é composto por escudo cristalino? Quantos por cento da estrutura geológica do Brasil é composto por bacias sedimentares? São informações também que vão lhe ajudar muito na hora de resolver as avaliações, na hora de fazer os simulados e etc. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.